como as constelações familiares podem facilitar o nosso processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento pessoal. Porque a constelação ela é uma metodologia, uma filosofia nova, né, recente, se a gente parar para pensar diante de tudo que a gente tem ao longo desse processo da vida, né, as constelações elas são novas para nós. E essa filosofia das constelações, elas mexem muito. E aí a pergunta é, como é que a constelação familiar pode facilitar o meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento pessoal? Gente, as constelações familiares é uma filosofia de vida e eu trouxe para vocês como um presente de Bert Helling para nós, né? Eu falo para vocês que o Bert Helling traz para nós de uma forma muito linda, de uma forma muito condensada, um presente para que a gente possa viver a nossa potência no mundo. Eu, Cristiane, sou uma pessoa completamente transformada. Eu olho para mim antes das constelações familiares e depois, o quanto eu assumo o meu lugar no mundo, o quanto eu assumo quem eu sou, né? As minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas inseguranças e a minha potência também. Quando a gente consegue, né, fazer as pazes com aquilo que a gente é, as nossas raízes, as nossas dores, as sombras e as potências, a gente consegue crescer. Ninguém está pronto, ninguém chega ao mundo pronto nesse desenvolvimento psicoemocional, psicossocial. A gente está em desenvolvimento, né? Nosso corpinho ali chega ao mundo trazendo assim muitas histórias. A gente já vem, eu brinco muito sobre isso, né? Porque a gente já embarca nesse trem, ele já está andando há muito tempo. Então, no nosso nascimento, já tem muita história, né? Se a gente for olhar para a história das guerras, se a gente for olhar para a história do desenvolvimento do planeta, do mundo, da natureza, a gente vai ver o quanto geração para geração e a cada geração a gente vai podendo evoluir, né? O quanto a sociedade pode evoluir enquanto pensamento, enquanto desenvolvimento, enquanto leis, enquanto ordem, né? A gente vem desenvolvendo, a gente vem progredindo em muitas coisas, rateando em outras, né? É muito natural quando a gente vive em grupo, quando a gente vive em sociedade. Agora, como a constelação pode me ajudar a me desenvolver no meu autoconhecimento e no meu desenvolvimento pessoal, conhecendo as leis da constelação, conhecendo essa filosofia de vida, a gente amplia a nossa consciência. A gente sai desse lugar. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, e eles estão aí e vão dizer que eu não estou mentindo, que é o seguinte: eu considero que o maior bem que as constelações familiares nos possibilita pensar e desorganizar, né, no sentido interno, é que a gente precisa sair do lugar de vítima. Sair do lugar de vítima é um dos pontos mais importantes que a constelação familiar nos traz como revisitar, como desenvolvimento. Nós temos uma mente ainda muito vitimizada de um povo colonizado, de um povo que se sente inferior, né? E isso prejudica aí muito o nosso potencial na vida. Quando a gente fica nas relações, nas situações do mundo, nas situações da sociedade, ocupando o lugar de vítima, a gente não cresce, porque a vítima não cresce. Toda vítima quer um salvador. Toda vítima fica à espera de alguém que venha e resgate ela daquela dor, que alguém venha e resgate ela daquele sofrimento. Então a vítima, ela não acredita no potencial dela. E as constelações familiares trouxeram para nós essa consciência de que nós não somos vítimas, nós somos responsáveis. Todo o nosso sistema é responsável pelo nosso desenvolvimento, pela nossa potência e as nossas dificuldades. E quando a gente olha para as nossas dificuldades, eu falo muito disso nos workshops, né? O que a constelação familiar trouxe? Quando a gente entende que nós somos frutos de muitas gerações, nós não somos seres únicos.
Tem muita gente atrás da gente, muita gente, muita galera lá atrás que sofreu, que caminhou, que passou por guerra, por dificuldade, por abundância, por fome, por abusos, por violência, por morte, por abortos. Muitas pessoas aconteceram antes de mim para que eu pudesse hoje, nesse dia, nessa hora, estar podendo falar com vocês. Essas pessoas, com toda a experiência delas, as dificuldades e potencialidades, trouxeram para mim uma força, uma potência. Eu recebo tudo isso deles, de toda a minha ancestralidade. Eu recebo a potência, o que eles conseguiram resolver com maestria, o que eles conseguiram ultrapassar, eu recebo como força. E aquilo que eles não conseguiram olhar, não conseguiram ultrapassar, não conseguiram resolver como questão lá atrás, eu recebo também. E aí a gente recebe como as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos bloqueios. Eu considero, Cristiane, como consteladora, como psicóloga e como pessoa, que essa herança que a gente recebe, né, ancestralmente, aquilo que eles não conseguiram resolver lá atrás, que a gente herda, eu considero que isso aqui é a nossa possibilidade de cura. Todos esses bloqueios, quando a gente chega nessa geração, eu estou aqui nessa geração, olho para a minha dificuldade de me relacionar, olho para a minha dificuldade de me relacionar no meu trabalho, olho para como eu cuido do meu dinheiro, todas as dificuldades que eu herdo e as limitações, eu posso olhar para elas hoje, nessa geração, como uma grande possibilidade de cura. Então a gente abre o campo da constelação, olha o que está oculto ali por baixo, e quando a gente vê o que está oculto, e quando eu posso ver, o meu cliente pode ver, o que acontece? Quando eu olho diante de um bloqueio meu pessoal, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa muito insegura, e eu herdo isso ancestralmente, isso vem. E aí eu apareço aqui muito insegura, não consigo realizar minha vida, não consigo dar conta das minhas questões. Então, quando eu olho o que está oculto por trás da insegurança, eu, além de ressignificar a minha história, eu estou honrando todos os meus ancestrais, aquilo que eles não conseguiram realizar, eu ressignifico a minha história aqui e não passo a minha insegurança, o meu bloqueio, a minha dificuldade para os meus descendentes. E é nesse lugar que eu acho lindo e assim abundante o quanto a gente pode transformar as nossas relações, o quanto a gente pode transformar o mundo. Eu acredito nisso. Então, um dos maiores ganhos que a gente tem com a constelação familiar, que pode te ajudar e auxiliar no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento pessoal, é levantar dessa poltrona de vítima. Meus alunos sabem disso, eu falo muito disso. Vamos levantar dessa poltrona de achar que papai e mamãe é culpado, titia é culpado, vovó, o patrão, o irmão, o marido, a mulher, a ex-esposa, a amante. A gente precisa sair desse lugar de vítima e assumir o poder da nossa vida. Então as constelações familiares trazem esse boom pra gente. Esse boom de reconhecer que a gente vai passar por dificuldades, sim. Existem dificuldades, existem limitações, existem bloqueios, existem situações que a gente não sabe que são as nossas sombras, porque nós estamos em desenvolvimento. A gente está aqui nessa sociedade para desenvolver, para crescer. E na nossa família, para que a gente possa ser feliz e harmonizar o nosso sistema. Então, apesar de todas as dores dessa existência, a gente está aqui para ser feliz. A gente está aqui para ser feliz. E só é feliz aquele que se responsabiliza pela sua história, pela sua vida e pelas suas próprias dificuldades. Então, gente, vamos primeiramente sair desse lugar de vítima. Nós não somos vítimas. A pior praga que tem para uma pessoa, a pior, vou usar uma palavra difícil, forte, né? A pior desgraça que tem para um ser humano é ele se colocar no lugar de vítima de qualquer situação, qualquer que seja ela. Quando a gente se coloca no lugar de vítima, a gente enfraquece, a gente fica
empobrecido emocionalmente. A nossa energia vai lá no pé. Então, a gente, muitas vezes, muitas pessoas ficam andando aí pelo mundo como vítimas, como um zumbi nessa seara com tanta possibilidade de olhar para o mundo e de ressignificar a própria história. Então eu quero deixar esse primeiro ponto que eu considero assim, extremamente importante. E como é que a gente precisa sai desse lugar de vítima? Como a gente sai desse lugar de vítima? Com postura. A gente só sai do lugar de vítima quando a gente tem postura. E a postura, gente, para a gente ter essa postura no mundo, a gente precisa conhecer as leis da constelação familiar. Quem não assistiu a live passada, de terça-feira passada, vai lá que está gravada, que eu falo bastante sobre as leis das constelações familiares, que são 3 pontos necessários, importantes, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio nas relações. Quando a gente começa a saborear essas leis, por mais difíceis que elas sejam, porque elas parecem práticas inicialmente, mas quando a gente começa a saborear, a gente começa a compreender a nossa responsabilidade. E quando a gente assume a nossa responsabilidade, a gente assume a postura na vida. E qual é a postura na vida? Assumir o nosso lugar. E muitas pessoas me perguntaram na live passada assim, Tiziane, como é que eu vou saber qual é o meu lugar? Fácil, a gente vou fazer alguns movimentos hoje com os bonecos, né? Porque quando a gente assume o nosso lugar, a gente assume a nossa força, a gente assume a nossa potência. Não importa onde quer que a gente esteja, a gente tem que compreender que a gente está nessa teia de evolução. Enquanto seres humanos, eu falei semana passada que o Bert Helling traz para nós que o sol nasce para todos. Então, dentro das constelações familiares, dentro dessa filosofia, não cabem julgamentos. Quando eu julgo o outro, eu excluo ele. Eu digo para ele que sou maior do que ele. Então, na filosofia das constelações familiares, não há julgamento. E isso exige de nós o quê? Postura. Exige de nós postura. Porque nós somos naturalmente julgadores. A gente está o tempo todo julgando uns aos outros. Então, quando a gente compreende que todos pertencem, que a hierarquia precisa ser preservada e que o equilíbrio de troca é necessário para que a relação seja, para que os relacionamentos de forma íntegra sejam harmoniosos, sejam saudáveis, a gente ocupa o nosso lugar no mundo. Agora, é claro que para isso a gente precisa abrir muito a nossa consciência e compreender que o outro age daquela maneira, muitas vezes de uma maneira que eu não concorde, mas é a maneira que é possível para ele. Então, eu gosto muito de trazer essa reflexão a partir das profissões, né? A gente tem muito esse julgamento de valor das pessoas. A gente fica o tempo todo julgando um ao outro por aquilo que ele é, pela função que ele ocupa na vida, pelo dinheiro que ele ganha. A gente fica valorizando o outro e julgando o outro de acordo com a posição que ele ocupa no mundo. Porém, gente, nós estamos numa grande teia, onde essa teia precisa funcionar. Então, se eu trabalho numa multinacional e nesse trabalho eu preciso pegar um transporte público para ir, aquele motorista de ônibus, aquele motorista do metrô, ele é fundamental para que as coisas continuem funcionando. Aquela pessoa que está lá na padaria fazendo aquele pão para eu tomar o meu café da manhã, aquele funcionário que está repondo o produto no mercado para que eu compre para levar para minha casa, está fazendo essa teia funcionar. Então, se a gente olha para essa teia como macro, a gente compreende que ninguém é melhor do que ninguém. Porque se essa teia não tivesse diferentes papéis, como a gente iria se alimentar? Como a gente iria se transportar? Né? Como uma empresa iria funcionar se só tivesse presidente? Então a gente olha para uma hierarquia numa empresa onde tem
um presidente, um vice-presidente, gerente, coordenador e todos os colaboradores, é claro que a hierarquia precisa ser vista, precisa ser respeitada para que haja uma ordem. Mas nessa teia, olhando mais amplamente, todos são necessários e fundamentais. Porque se não tivessem colaboradores, não adiantaria um presidente, um vice-presidente, um gerente e coordenadores. Então, a gente precisa sair dessa visão pequena que a gente tem. A constelação familiar traz para a gente essa grande oportunidade de sair dessa visão limitada, de olhar um para o outro, trazendo valor pelo aquilo que o outro promove, por aquilo que o outro faz. Todos nessa teia são necessários e fundamentais para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Aquela pessoa que está lá na Amazônia plantando sementinha para que as árvores continuem crescendo, são necessárias para que a gente possa respirar melhor, para que as próximas gerações possam respirar melhor. Então, a constelação traz essa visão de mundo. Além de trazer essa visão de mundo, traz essa inclusão e que faz com que a gente saia dessa visão limitada e julgadora. Todos somos necessários, todos são fundamentais para que a vida tenha existência em abundância. Né? Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa, eu peguei um Uber para me transportar e ele disse assim para mim: eu adoro ser motorista, eu trabalhava numa empresa, eu tinha que cumprir horário, minha mulher ficou louca quando eu disse para ela que eu não queria mais trabalhar naquela empresa e eu decidi ser motorista de táxi, depois não deu muito certo, mas depois eu vim para o Uber e eu estou muito feliz, por mais cansativo que seja, eu sou feliz. E é tão bonito isso, gente, quando a pessoa está feliz, ocupando o lugar dela. Não importa o que ele esteja fazendo, ele é um motorista, está feliz no que ele está fazendo, no que ele está realizando, e ele feliz realizando essa função, ele vai me transportar com segurança, ele vai me transportar com amor, vai transportar os seus com a mesma dignidade que ele está sendo digno em trabalhar. Então, quando a gente ocupa o nosso lugar, independente de onde seja, sem julgamento de bom ou mal, de melhor ou pior, de maior ou menor, a gente ocupa o nosso lugar e aí o mundo fica mais feliz quando a gente para de se preocupar com o julgamento do outro. Então a constelação familiar traz essa grande oportunidade da gente levantar da poltrona de vítima, sair desse lugar acreditando que a gente precisa de um salvador, que a gente foi educado para isso, né? Alguém vai nos salvar. Levanta dessa poltrona, ninguém vai te salvar, você pode escrever a sua história, você pode honrar toda a sua história, descobrir a sua história anterior, procurar saber e começar a reescrever as próximas gerações. Levanta dessa poltrona de vítima e sai dessa visão estreita de julgamento das pessoas, de se sentir melhor, de querer ser melhor que o outro, de achar que o outro, porque está trabalhando numa função inferior à sua, seja irrelevante, não seja importante. Vamos ampliar a consciência para que essa vida seja cada vez mais abundante, plena e harmônica. Todos somos necessários no planeta. Vamos ampliar e respeitar a função de cada um e ocupar o nosso lugar com maestria. Porque quando a gente ocupa o nosso lugar com maestria, a gente fica feliz. Não importa se eu sou motorista de ônibus, se eu sou motorista do Uber, se eu sou o presidente da empresa. Quantos presidentes de empresa, gente, e isso é verdade, assim, até pela escuta clínica, quantos presidentes de empresa estão infelizes nos seus cargos? Quantos gerentes de empresa estão infelizes nos seus cargos, procurando outras coisas, não vendo saída, não vendo perspectiva? Então, mas ocupou, não está no lugar de status, está no lugar de referência. E aí muitas vezes a gente fica refém desse lugar do julgamento. Então, quanto mais a gente ocupar o nosso lugar, sabendo qual é o nosso lugar, mais esse mundo vai fluir harmonicamente, numa sintonia gostosa, numa música, numa nota musical mais harmoniosa e mais gostosa aos nossos ouvidos.
Então, a gente precisa sair dessa visão pequena, que nós fomos educados para isso, gente. Nós somos de uma geração, muitos de nós aqui somos de uma geração que a gente só podia ser a partir de um diploma. A gente é a partir da marca que a gente usa, a gente é a partir do tênis que a gente usa, a gente é a partir da maquiagem que a gente usa, a partir do cabelo que a gente tem. Nós fomos educados assim. Isso vem de geração em geração, né? E eu acho linda essa nova geração de jovens e adolescentes agora. Nem vou entrar muito nesse assunto, mas assim, que são muito mais conscientes, que eles usam a mesma camiseta várias vezes e se sentem super bem. O pai e a mãe que não está acostumado com isso fica, troca essa camisa, parece que você só tem essa camisa. E ele está preocupado em não ter tantas coisas, ele está preocupado mais em ser. Os jovens, muitos jovens e adolescentes de hoje, dessa nova geração, estão muito mais preocupados em ser, preocupados com os animais, preocupados com a água, preocupados com a alimentação, preocupados com a roupa, com o desmatamento. Eu acho lindo e que a gente possa cada vez mais aprender com eles. O julgamento tem a ver com a discordância de alguma atitude que uma pessoa tenha? Sim! A gente pode discordar e respeitar. É uma linha bem tênue, sabe, Janaína? As pessoas são diferentes, nós somos diferentes, nós temos uma educação diferente. Eu fui criada numa família com uma condição social, com uma condição cultural. Você foi criado em outra família, com o pai presente, com a mãe ausente, numa outra condição social. O outro foi criado com o pai e a mãe, mas o pai tinha uma amante, então é outra condição social. Então, todos nós temos potencialidades, mas nós também temos as nossas questões familiares. Então, quando a gente olha para o outro, a gente precisa se ampliar. O outro é diferente, o outro faz diferente, mas esse diferente também tem valor. Tem valor para ele. Pode não ter valor para mim, mas para ele tem. Então, cabe a mim respeitar. Né? Então, quando a gente olha, a gente faz esse julgamento que é natural, a gente equilibra ali. Nossa, eu faria diferente, fulano faz assim. Porém, a partir daí, eu preciso respeitar. Respeito. Então, como é que a gente constrói a nossa postura na vida? Respeitando as leis sistêmicas. Quando a gente vai degustando as leis sistêmicas, que eu falei com vocês na semana passada, pertencimento, hierarquia e equilíbrio nas relações de troca. Quem não assistiu está lá na live passada, assista. A gente vai degustando essas três leis, vai ampliando. Porque se a gente olha para a lei do pertencimento, gente, quando a gente olha para o macro, todo mundo aqui do planeta Terra pertence. E todos têm o direito de pertencer. Então, se a gente também continua olhando para o macro, a hierarquia das nações, a hierarquia dos poderes, tudo isso também tem necessidade para a ordem do nosso funcionamento, né? E o equilíbrio das trocas. Por isso que aconteceram tantas guerras, quantos países ficam em guerra por não conseguirem equilibrar as trocas, por não conseguirem dialogar, por não conseguir respeitar as diferenças. Então, a gente tem que sair desse lugarzinho estreito, de ficar só olhando para as mesmas coisas, para as mesmas pessoas, e entendendo que só o nosso modelo funciona, né? A gente tem muito isso, só o nosso modelo funciona, só o nosso modo operandi funciona, e isso é muito julgador. Então, quando a gente assume, né, a gente compreende que todos pertencem, a gente vai degustando essas leis, eu trago hoje para vocês a reflexão da nossa força e dos pesos. Porque quantos pesos a gente herda do nosso núcleo familiar, do nosso seio familiar, da nossa ancestralidade, sem saber? E quanta força a gente também recebe e não honra? Isso é muito importante. A gente precisa honrar as forças que a gente recebe e a gente precisa olhar para os pesos, porque quando a gente olha para eles, a gente harmoniza o sistema. Então, quando eu falei um pouquinho, vou mostrar os bonecos para vocês,
Quando eu trouxe para vocês a reflexão, né, de que se faz necessário e importante a gente compreender que todos pertencem, quando a gente exclui alguém do sistema, esse sistema fica desequilibrado. Todo o sistema, seja o sistema familiar, seja o sistema do trabalho, seja o sistema educacional, seja o sistema social de amizades, quando a gente exclui alguém, a exclusão gera peso. Toda exclusão gera peso no sistema. Tudo que a gente exclui gera um peso. Às vezes a gente exclui inclusive sentimentos. Quando a gente exclui as nossas dores, quando a gente exclui os nossos sentimentos, as novas gerações também sofrem consequências. Então toda exclusão gera peso para o sistema e para as próximas gerações. E toda inclusão gera força, gera potência, tá? Então eu quero que vocês guardem muito essas duas palavras para que a gente possa, assim, cada vez mais ampliar a consciência, que é sair do lugar de vítima, ampliar o olhar para o estreito, pequenez, para o amplo, e exclusão causa peso para as próximas gerações, para nós e as próximas gerações, e a inclusão traz força e potência. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês uma dinâmica de bonecos. Nós facilitamos uma constelação lindíssima que eu vou trazer aqui para vocês alguns movimentos que possam estar representando para vocês a exclusão, o peso e a força. Então foi uma constelação que foi a seguinte: um homem veio constelar uma questão dele, pessoal, e aí ele começou a trazer o sistema dele, né? Ele traz o sistema dele para a gente poder ver. Então eu falei, vamos lá, vamos colocar seu sistema. Ele falou, você vai colocar eu e a minha esposa. Eu e a minha esposa, ok? E aí eu falei assim, agora coloca, a questão dele era se ele teria um próximo filho ou não. Aí eu disse para ele, então agora coloca seus filhos. Aí ele colocou o mais velho, a do meio, preste atenção, e colocou um bebezinho aqui, que ele, nós identificamos como o bebê que ele pode ter, né, que está no astral. E a gente chamou de anjinho. E aí eu falei assim, nossa, tá faltando alguma coisa, vamos colocar aí um sentimento, vamos trazer uma alegria para saber se essa criança vai chegar, não vai chegar, se vai ser bom para a família, para harmonia, como a família vai olhar para isso. Aí ele vai e traz um representante para alegria. E aí a constelação começou a acontecer, né, assim, de uma forma que foi muito interessante, porque o mais velho, o filho mais velho, não conseguia se sentir confortável na situação, ele não estava harmonioso na situação, a filha olhava para ele constantemente. E aí a gente foi harmonizando o sistema. E como a gente harmoniza esse sistema? Primeiramente, a gente já está falando aqui de ordem e hierarquia, tá? Primeiramente, esses filhos do primeiro casamento precisam ficar ao lado do pai. Então, o marido, a esposa, o filho do primeiro casamento do marido, a filha do primeiro casamento do marido. Tá bem? Tá dando para vocês verem aí bem? E ainda faltava, né? E eu falei assim, olha, esse menino não tá bem, a energia dele não tá bem. Vamos trazer quem tá faltando. Vamos trazer a mãe, a primeira esposa. A primeira esposa faz parte do sistema. Então, a gente colocou aqui a primeira esposa dele. Então, um homem ou uma mulher, quando tem uma relação anterior, que tenha filhos, eles tenham nascido ou abortados ou natimortos,
essa relação é eterna, é a primeira relação dele. Peraí que não tá aparecendo, né, gente? Deixa eu trazer pra cá. Foi? Melhorou? Melhorou, né? Então, primeira esposa entrou no cenário, entrou no campo da constelação. E esse aqui era um anjinho. E aí a gente ficou, né, lá na constelação, todo mundo ali, sentindo o campo, dizendo assim, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E aí eu disse pra ele, a gente até então não sabia quem era quem, eu disse pra ele, diz pra mim quem é que tá faltando nesse sistema. E aí ele disse, muito emocionado, disse assim, olha que forte, ele disse assim, ele chorou e trouxe um bonequinho e colocou. E disse assim, antes de eu nascer, a minha mãe fez um aborto de uma criança, chorando, emocionado. E então, eu acho que quem está faltando é ele no sistema. E aquilo ficou muito forte para ele, muito forte. E aí eu disse assim, me diz então quem são seus filhos. E aí ele disse, ó, prestem atenção, ele disse, esse aqui sou eu, essa aqui é minha segunda esposa, esse aqui é meu filho mais velho, minha filha do meio, essa aqui é a mãe dos filhos, esse aqui é o bebê que a gente está pensando em ter. Aí eu falei assim, e o filho do casal, onde tá? Aí ele não tinha colocado no campo o filho dele de 2 anos. Quando eu falei para ele que algo estava faltando, ele trouxe esse boneco achando que era o irmão dele abortado. O que isso aqui quer dizer, gente? Ele ainda sofre as consequências de um aborto que aconteceu na família dele, antes dele nascer. Então, quando há uma exclusão, os próximos da nova geração, né, ele foi logo o filho depois desse aborto, sofre as consequências. Olha quem ele resgatou depois de 40 anos, esse irmão que foi abortado antes dele. E aí, o que a gente entendeu naquele momento? Que o filho dele, que é bebê, hoje com 2 anos, nessa geração estava representando aquele irmão abortado. O que traz peso no sistema familiar? 2 pontos importantes. Uma é, ocupar um lugar que não é meu traz um peso muito importante. A gente fica pesado quando a gente ocupa um lugar que não é meu. E o segundo ponto é, quando a gente está identificado com alguém excluído. Esse filho bebê da próxima geração, que foi dessa geração posterior a dele, estava identificado com o irmão abortado do pai. Então foi muito bonito olhar para isso, foi muito forte, né? A gente pôde ali naquele momento deixar com que ele olhasse para o filho e dizer para ele que aquela dor era dele. Meu filho, essa dor é minha, esse irmão é meu e eu permito que você seja apenas o meu filho. Isso harmoniza, isso faz com que a gente assuma a nossa responsabilidade, que cada um assuma a responsabilidade e libere os nossos filhos, os nossos descendentes dessas dores. Naquele momento, essa criança de apenas 2 anos ficou liberada para ser ele mesmo. Acontece muito frequentemente, quando há aborto na família, quando há exclusão, porque o aborto é visto como exclusão, sem julgamento, tá, gente? Quando há aborto, as próximas crianças sofrem as consequências. Muitas crianças com hiperatividade, muitas crianças com déficit de atenção, muitas crianças autistas, muitas crianças com dificuldade de limite, elas muitas vezes estão identificadas, sabem que falta alguma coisa dentro daquele sistema.
E o que acontece com um prejuízo muito grande é que muitas vezes um aborto ele é escondido, né? As pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Então isso traz prejuízo para todo o sistema. Então nesse sistema de ontem que eu estou trazendo para vocês, a gente viu que todos pertencem e que cada um precisa ocupar o seu lugar. Quando a gente ocupa o nosso lugar no sistema, a gente tem força. Então a força vem do nosso lugar no sistema. Então, quando a gente, né, muitas pessoas, como eu falei antes, dois processos que trazem prejuízo no sistema prestem bem atenção, sou eu não ocupar o meu lugar na minha família, eu perco a minha força, eu perco a minha potência, e o outro eu estar identificado com um excluído da família. Então, se o meu pai um dia, né, vou dar um exemplo assim, se o marido um dia, se esse homem um dia teve uma amante, ele está casado aqui com essa mulher, uma constelação que eu fiz hoje, mas não vou revelar porque está muito no campo, pode ser que a pessoa esteja aqui. Eu vou tentar responder perguntas, tá? Então, se esse homem aqui, ele teve tá casado e ele teve uma amante. Vou botar essa amante aqui para vocês verem. Só que essa família aqui não sabia dessa amante. Então, teve o filho, teve a filha, teve outro filho. E com essa amante aqui, ele teve um filho também. Só que ninguém sabe dessa história, ninguém sabe racionalmente, mas o sistema familiar sabe, o inconsciente familiar sabe, porque para que haja harmonia, todos precisam pertencer. Então, quando tem algo em segredo no sistema, a gente está excluindo essas pessoas. A gente tem exclusão nessas pessoas. Então, o que aconteceu? Essa família aqui foi excluída, esse homem nunca contou para esse sistema, essa mulher sofreu as consequências, o filho também, não vou nem trazer para isso agora, vou trazer para uma outra dor de uma constelação que eu fiz recentemente. Então, essa família aqui segue feliz e contente, né? Sem saber que tem uma outra família, e aí vão tentando harmonizar, tem uma pressão no sistema, mas não sabe o que é, existe um segredo, e aí essa menina cresce. Se torna adulta. Uma constelação, tá, gente? Estou trazendo exemplos reais. Essa menina cresce, se torna adulta e aí ela vai se relacionar. E quando ela vai se relacionar, ela se apaixona por pessoas, por homens, que ela não se sente valorizada por eles. Ela tá ali na relação, tá ali apaixonada por ele, se entrega, mas ele sempre vai embora. Aí ele vai embora. Aí daqui a pouco ela vai se apaixonar por outro, se apaixonou por outro, se casou, né? Queria ter os filhos dela e tal. Quando ela achava que estava tudo bem, ele não valorizou ela, não achava que o casamento estava bom e foi embora. E aí ela chega para mim na constelação e diz: os homens não me veem. Eu não consigo ser vista pelo masculino. Os relacionamentos ficam ruins. E aí eu falei, vamos abrir o campo da constelação, vamos olhar para isso. Então eu falei assim, vem cá, seu pai, como é que era a relação do seu pai com a sua mãe? Eles brigavam muito e tal. Tem até uma história de que o meu pai tinha uma amante. Olha, bingo. Papai tinha uma amante. Com quem essa menina, mulher hoje, se identificou? Com essa pessoa excluída do sistema, a amante. Então, o que essa amante sofreu por nessas relações todas? Ela não foi vista. Ela não foi vista por esse homem nunca assumiu, né? A família nunca assumiu, essa mulher não pôde conviver na família do homem, esse filho não pôde conviver na família com os avós, com a família do pai. Então essa mulher, a amante, ela não foi vista no sistema, ela não foi reconhecida, ela não era vista pelo homem, pelo masculino.
essa filha cresceu e, sem saber, estava identificada com a excluída do sistema, a amante. Então, quando a gente fica identificado com alguém do sistema por um segredo, a gente não consegue assumir a nossa força. E a constelação familiar possibilita a gente olhar as dinâmicas ocultas. Então a gente olha, põe essa amante para pertencer, o irmão para pertencer ao sistema e assume a própria força na vida e diz: agora eu posso ser eu, ocupar o meu lugar. Então, gente, quando a gente ocupa o nosso lugar no mundo, quando a gente ocupa o nosso lugar no sistema, a gente assume a nossa força. E quando a gente fica identificado com excluídos, a gente fica no peso, a gente fica enfraquecido. Eu costumo dizer que a gente fica com as pernas quebradas. Isso é até uma coisa interessante que eu falo muito. Como resolvemos, Sabrina? Fazendo uma constelação, trazendo a consciência, incluindo. Quando a gente exclui, a gente enfraquece o sistema. Quando a gente inclui todos que pertencem, a gente assume a nossa força e a nossa potência na vida. Então, quando a gente, como a Cecília colocou aqui, oi Cecília, assumir a nossa força é aceitar a nossa história. A gente não sabe por que essa amante foi necessária nessa relação, por que esse pai precisou ter essa amante, por que esse pai precisou esconder essa história. Não importa. O que é necessário compreender é: todos pertencem ao sistema. Quando eu excluo alguém do sistema, as próximas gerações sofrem consequências disso. Então, trago para vocês essa reflexão, essa grande oportunidade da gente abrir a consciência, prestar atenção nos nossos julgamentos, nas histórias que são contadas, lembrar que toda história tem dois lados, né? Uma grande exclusão que acontece, gente, e triste, é quando os pais muitas vezes se separam e nessa separação é furtado das crianças o real, sabe? Às vezes os pais estão aqui e eles não se entendem bem, têm suas dificuldades, têm suas limitações de relacionamento, decidem se separar e nessa separação a pessoa que fica mais ferida, que pode ser o homem, que pode ser a mulher, sempre a pessoa que fica mais ferida, muitas vezes tem dificuldade de lidar com as próprias dores e aí faz uma alienação parental para os filhos. E a pior coisa que a gente pode fazer pelas crianças é furtar deles o direito de conviver com o pai e o direito de conviver com a mãe real. A gente não precisa dizer que o pai é um super-herói, nem que a mãe seja uma super-heroína. A gente pode deixar com que eles convivam com o real. Quanto mais real a gente puder ser para os nossos filhos, mais eles vão cuidar da vida deles de forma plena. Que a gente possa ser pai e mães reais. A gente tem que parar com essa história de não trazer para os nossos filhos, né? Muitas vezes as nossas dificuldades, né? A gente não leva para eles os nossos pesos, os nossos problemas, claro que não. Mas às vezes a gente quer mostrar para os nossos filhos que a gente é muito forte, que a gente é muito potente, né? E nessa potencialidade toda, a gente não mostra o nosso real. E o nosso real faz com que esses filhos, daqui a pouco na adolescência, comecem a olhar para o real. Nossa, minha mãe não é tudo aquilo. Nossa, meu pai não é tudo aquilo. E aí começam os conflitos. Quando a gente permite que os nossos filhos nos vejam como reais, eles vão se acostumando a entender que a vida é isso. É crescimento, é desenvolvimento, que a gente erra enquanto pai, que a gente erra enquanto mãe e que mesmo errando, a hierarquia precisa ser valorizada, respeitada. Eu preciso ocupar o meu lugar de mãe. E o pai precisa ocupar o lugar de pai. Muitos pais colocam seus filhos como parceiros, como amiguinhos. Pai e mãe não é amigo de filho e filha. Pai e mãe é pai. Pai e mãe não tem que contar segredo para filho e filha. Pai e mãe tem que preservar a sua intimidade. Isso prejudica e muitas nossas crianças e traz muitas dores para nós enquanto somos adultos.
Às vezes eu ouço histórias, gente, ainda hoje, assim, claro, sempre, né? Ah, eu tenho dificuldade, hoje eu ouvi uma história dessa, eu tenho dificuldade de confiar no masculino porque o meu pai foi embora 2 vezes de casa. Então, quando isso acontece, né, assim, é uma dor que a gente leva para a vida, mas isso é o real. A gente tem que olhar para o real e esse real tem uma força. Esse real é importante. Entender que esse pai e mãe não são perfeitos, mas eles foram os melhores para o nosso desenvolvimento. Gente, falei muitão. Então, acho que vai dar para eu responder uma pergunta. Nossa live termina às 9h15, já são 9h09. Cris, quando uma criança é abusada e tem dificuldade de se relacionar e confiar. Muitos abusos, Marilu Santos, é isso, né? Muitos abusos vêm de geração em geração. Quando acontece um abuso na família, isso está representando várias violências anteriores ou um desequilíbrio de troca. Então, quando o abuso é cuidado, é olhado e a gente deixa com que o abusador pertença, que todos pertençam ao sistema, isso é um tema vasto que a gente pode bater um papo depois, tá? A gente permite com que esses abusos não aconteçam novamente. Muitas vezes, quando acontece abuso, isso vira segredo, isso vira tabu, isso vira vergonha. E todos os segredos trazem prejuízo para todos do sistema. É claro que a gente precisa colocar no jornal, mas a gente pode conversar sobre isso abertamente dentro da família. Apesar da dor, gente, que eu sei que é uma dor muito difícil, eu sei que é uma dor profunda quando existe uma violência, quando existe um abuso, mas ele é necessário ser conversado, ser dialogado, até para que a criança, a adolescente, se torne uma adulta mais consciente do seu próprio propósito de vida, tá? Preciso constelar uma situação. Bora marcar! Gente, constelação familiar é vida, como disse aqui a Ludmilla. É uma nova consciência. Eu sei que a gente tem que sair desse olhar estreito que nós temos e fomos educados para isso e ampliar a nossa visão, que todos pertencem. A primeira esposa pertence, a segunda esposa pertence, o primeiro marido pertence, o segundo marido pertence. E eu vou falar diferente agora. O ex-marido pertence, a ex-esposa pertence. Quando eu excluo alguém do meu sistema, todo o sistema fica pesado. Quando em algum momento eu posso incluir essa pessoa, toda a inclusão faz com que o sistema assuma sua força e sua potência. Então, gente, obrigada. Vou sortear agora uma vaga para participar do workshop online que vai acontecer, sem ser a próxima quinta-feira, a outra. E quinta-feira, gente, olha, quinta-feira eu vou falar sobre como os nossos vínculos familiares interferem nas nossas relações. Eu vou falar muito de casal, vou trazer muito aqui relação de marido e mulher, filho, como o filho sofre as consequências de um casal, como o filho assume a potência quando o casal está na sua força. Então, quem quiser ser sorteado hoje, coloca seu nome aí, que eu quero ler o nome, tá? Que eu vou ler o nome e eu espero vocês na próxima quinta-feira, depois de amanhã, para a gente conversar sobre como os nossos vínculos familiares interferem nos nossos relacionamentos e nas nossas relações, tá? E é isso, gente. Coloca o nome que eu vou sortear e eu quero deixar para a gente terminar a nossa live. Vai escrevendo aí. Para a gente terminar a nossa live, eu quero trazer palavras-chave. Sair do lugar de vítima, ampliar o nosso lugar do mundo, sair dessa visão estreita, pequena com a qual a gente foi educada, compreender que todos fazemos parte dessa teia, entender que excluir alguém é trazer peso para o nosso sistema familiar e incluir é trazer força e potência.